Certo, então a questão basicamente afirma que existe um pêndulo, certo, na determinada posição que forma um ângulo θ com a vertical. Nesse instante, né, que essa configuração se estabelece, a velocidade do pêndulo VA deixa eu corrigir aqui. Então a trajetória descrita pelo pêndulo seria algo desse tipo. Então aqui nesse ponto tem a velocidade VA, e quando ele passar por essa posição aqui mais baixa, você teria a velocidade aqui VB. A pergunta é: qual vai ser o valor da tração no fio quando a esfera passar pelo ponto mais baixo da trajetória? Então, no ponto mais baixo da trajetória, nós temos quais forças sobre a partícula, né? Uma força tração aqui e a força peso. Então, visto que o corpo descreve uma trajetória circular, a resultante deve apontar para o centro, então a resultante seria tração menos o peso. Então, seria tração menos o peso seria igual à força resultante, que no caso aqui é a resultante centrípeta, e por sua vez a resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Então, a tração no ponto mais baixo, né? A tração em B menos o peso vai ser igual a mvb ao quadrado sobre r. Certo? Então a tração vai ser o peso do bloco, do corpo, da partícula, mais mvb ao quadrado sobre o raio da trajetória, né? E o raio da trajetória é o próprio comprimento do fio, certo? Que é de 2 metros. Então essa aqui eu vou denominar de equação 1, que relaciona a tração com outros parâmetros. No caso aqui, o único que a gente não conhece é a velocidade de B, a velocidade do corpo em B. No entanto, conservando a energia entre esses dois pontos A e B, é possível determinar qual é a velocidade de B, né? Conservando a energia, adotando como plano de referência aqui um H que passa pela posição em que se encontra a partícula no posição B, então você tem a conservação de energia entre os pontos A e B. Então a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Qual seria a altura relativa de A, né? A altura relativa H na posição A seria esse segmento aqui. Então, a energia mecânica em A vai ser a energia cinética em A, que é mVA ao quadrado sobre 2, mais a energia mecânica, que vai ser mgHA. E a energia em B seria a energia mecânica em B, que vai ser apenas energia cinética, mvb ao quadrado sobre 2, certo? Então você tem que mva ao quadrado sobre 2 mais mgha é igual a mvb ao quadrado sobre 2. Certo, então ainda existe uma coisa a ser determinada para determinar quem seria, no caso aqui, a velocidade, né? Falta determinar quem é essa altura H. Então aqui você tem duas opções assim, né?
com relação à operação. Ou você determina diretamente quem é MVB ao quadrado, porque MVB ao quadrado já aparece aqui. Ou senão você determina quem é V, certo? E depois substitui aqui em V elevado ao quadrado e multiplica pela massa. Eu vou determinar quem é o produto MVB ao quadrado, certo? Então daqui a gente tem que MVB ao quadrado é igual a MV ao quadrado mais 2MGH. Então a gente precisa determinar quem é HA, né? Vamos determinar quem é HA. Então, pela figura você vê que HA ele é o comprimento do fio, certo? O comprimento do fio menos essa partezinha aqui, certo? Menos Y. Só que Y é igual a L cosseno θ. Você tem aqui esse segmento L. O valor de Y vai ser a projeção, né, desse segmento sobre a direção vertical. Então você tem aqui o cosseno, né? Pela figura você tem que o cosseno θ seria o adjacente, que é Y, sobre a hipotenusa, que é L. Ou seja, Y é L cosseno θ. Então HA vai ser L menos L cosseno θ, ou seja, L 1 menos cosseno θ. Então esse é o valor de HA. Então usando esse valor aqui, H é igual a L 1 menos cosseno θ, é possível determinar qual é o valor de MVB ao quadrado, né? Então usando o valor que a gente determinou, HA é igual a L 1 menos cosseno θ. Então MVB ao quadrado é igual a MVA ao quadrado mais 2MGH, HA, né, que seria L 1 menos o cosseno de θ. E agora a gente precisa determinar quais são os valores, né? Basta ler retornar ao enunciado e ver quais são os valores, né? Então a gente tem que L é igual a 2, a velocidade A é 4 e a massa é 5, certo? Então MVB sobre 4 vai ser a massa, que é 5, a velocidade inicial é 4 vezes 16, mais 2mgl, né? 2 vezes 5 vezes 10 vezes 2, 1 menos o cosseno de θ, que se eu não me engano era 0,6, não, é 0,8, então vezes 0,8. Então você tem MVB ao quadrado é igual a 80, esse termo aqui dá 80, aqui 8, né? 10 vezes 0,8, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 4, 160, então isso aqui dá 240, certo? Então MVB ao quadrado é 240. Conferindo, né? 80, 10, 100, 100 vezes 0,8, 80 vezes 2, 160, certo? Então você tem que MVB ao quadrado 240. Então isso aqui seria uma equação 2, certo? E aí substituindo 2 em 1, você tem que... Lembre-se qual era a equação 1, né? Lembrando que a equação 1 é essa aqui, né? Tração em B é igual ao peso mais MVB ao quadrado sobre 2. Então
TB vai ser o peso, que é 50, mais mvb ao quadrado sobre 2, que dá 160, 120. O produto mvb ao quadrado é 240 por 2, 120. Então TB é 170 newtons. Então eu tinha encontrado esse valor 170. Tem um pequeno erro aqui nas contas, né? Porque eu coloquei aqui 1 menos o cosseno como 0,8, na verdade é 0,2, né? Porque 1 menos cosseno, o cosseno sendo 0,8, 1 menos cosseno seria 0,2, certo? Certo, então eu precisei interromper aqui a gravação, mas continuando. Então você tem 0,2 aqui, certo? Então esse termo aqui 0,8 seria 0,2. Então aqui, ao invés de dar 160, vai dar 40, certo? Então aqui vai dar, tudo isso aqui vai dar 40, ou seja, isso aqui é 120, isso aqui é 120. Então aqui só corrigindo, né, seria mvb ao quadrado sobre 2, mas na verdade é mvb ao quadrado sobre L, né? Só que L, no caso da questão, é igual a 2, certo? Então a tração em B vai ser o peso, que é 5 vezes 10, né? M vezes G, mais M VB ao quadrado sobre L. Então essa parte aqui despreze. E aí eu substituo os valores agora aqui. M, 5 kg. VB. M, VB ao quadrado, né? Como é que calculou? 120. E L, 2 metros. Aí que o produto disso aqui dá quilograma, né? Metro ao quadrado, segundo ao quadrado. E aí substituindo os valores, obtém o valor da tração, que é 110 newtons. E ele pede para determinar o valor por 10 ou em unidade de 10 newton, dezenas de newton, né? Eu acredito. Não me lembro, enfim, mas eu não me lembro exatamente qual é, mas é algo desse tipo, né? Dezenas de newtons, ou se não, 1/10 da resposta. Certo? Deixa eu só verificar aqui qual é realmente que ele pergunta. Como você disse, a resposta é em a resposta em dezenas de newton, certo? Então, visto que ele solicita a resposta em dezenas de newton, a resposta é 11, certo? Então eu cometi um errinho aqui, mas eu acho que não vai causar tantos problemas. Ops. Certo? Então, só repetindo o raciocínio geral, basicamente, né, para você determinar qual valor, da tração, você determina, né, a relação entre as forças no ponto B. Como o sistema encontra sendo totalmente na vertical, que no caso é a direção radial, a força centrípeta é a tração menos o peso, certo? Que é mvb ao quadrado sobre o raio da trajetória. O raio da trajetória vai ser L. A partir daí conserva a energia entre o ponto A e B, determina quem é a velocidade VB, ou se não quem é o próprio produto VB ao quadrado, mvb ao quadrado, e substitui novamente nessa equação aqui, certo? Então eu espero ter ajudado. Qualquer outra dúvida aí pode mandar. Desculpa ter demorado um pouco para responder essa. Ok.